Bom dia, hoje é o dia 8 de julho e o nosso texto do dia ainda é Romanos capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeiro Deus nos conheceu antes, depois ele nos predestinou para duas coisas aqui, para que fôssemos criados à imagem do seu Filho e para que seu Filho fosse o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito, mas agora ele é o primogênito entre muitos irmãos. A palavra primogênito aqui não quer dizer que o Cristo, porque nós vamos ler também que ele é o primogênito de toda a criação, não quer dizer que ele foi criado. Davi era considerado como primogênito dos reis de Israel. Mas Davi não era o primeiro filho de Jessé, ele era o último, na verdade. Mas em relação aos seus irmãos, ele ocupava uma posição de muita importância, porque ele se tornou rei. E os irmãos dele, de Davi, nenhum era rei, nem príncipe. Eram pastores de ovelhas. Mas, não só isso, mas o Davi também se tornou o rei mais importante da história da sua nação. Isso quer dizer que ele ocupava uma posição mais importante do que os outros reis do país. É nesse sentido que Jesus é o primogênito da família. Ou seja, ele é a pessoa mais importante. Colossenses capítulo 1, verso 18 diz o seguinte: ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. E aqui está a chave para entender a palavra primogênito. Ele é preeminente, ele tem a maior importância. Esse texto de Colossenses capítulo 1, e na verdade o livro de Colossenses é considerado como um dos textos da Bíblia que é mais importante no que se refere à divindade de Jesus. Como o livro de Apocalipse, que possivelmente é o melhor de toda a Bíblia, nós temos também esse texto do capítulo 1 e o capítulo 2 de Colossenses, e também o capítulo 1 e todo o Evangelho de João. No Evangelho de João está escrito que ele é a palavra de Deus, pela qual Deus criou o universo. Hebreus capítulo 1 nos fala também que Deus criou o universo através do seu Filho. E em Colossenses também ele vai dizer a mesma coisa. Se foi ele quem criou o universo, isso quer dizer que ele é antes do universo. Ele é o primogênito porque ele tem uma preeminência. Ele é mais importante do que tudo o que existe, do que tudo que foi criado. Hebreus capítulo 2, verso 12, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O Messias que canta no meio da congregação, juntamente com seus irmãos e irmãs. Que coisa maravilhosa. Um Deus tão tremendo nosso, tão grande e poderoso, que é capaz de criar o universo e também entregar a sua vida pelas criaturas que ele criou. O Messias canta no meio da congregação. Que coisa linda. Jesus está reunido com os seus discípulos no capítulo 15 de João, algumas horas, possivelmente, antes de ser entregue para ser crucificado, de se entregar, na verdade, para ser crucificado, e ele diz: não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei amigos, porque eu estou compartilhando com vocês tudo aquilo que eu recebi de meu Pai. O Deus eterno, alfa e ômega, começo e fim, aquele que era, que é e que há de vir, que nos chama de amigos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Colossenses ainda, capítulo 1 e o verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus você só consegue ver através de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. A mesma coisa vai ser dita em Hebreus capítulo 1. Lá em Hebreus capítulo 1 você pode ler no versículo 1, nos versículos de 1 a 3, você vai encontrar 7 coisas, 7 razões, como uma coincidência, né? 7 razões pelas quais o Filho é superior a tudo. E você vai encontrar nesses 7 que o Filho é o Criador. Ele é a imagem também do Deus invisível e ele é o primogênito de toda a criação. E você, um dia, que você creia ou não, você vai ter que dobrar os seus joelhos diante do Senhor.
você vai dobrar, toda criatura vai dobrar os joelhos diante do Senhor Jesus e declarar que Ele é Senhor. E Ele é Senhor, não só Senhor, mas Senhor dos senhores, Rei dos reis. É Ele quem reina para sempre. E Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz isso, maravilhoso. Vocês vão ouvir, e da parte de Jesus Cristo. Ele está enviando uma carta a 7 igrejas da Ásia que pensavam possivelmente que elas estavam abandonadas, haviam sido abandonadas. E Jesus envia uma carta que ele vai ditar para João. E João vai enviar essa carta a essas igrejas. E ele diz: essa carta é da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Vocês imaginam o Rei do universo agora que dá a sua vida por você? Como você pode viver a sua vida sem a vida eterna? Jesus disse: eu sou a vida eterna, o primogênito de toda a criação. Ou seja, aquele que é preeminente em todo o universo, em todas as galáxias do universo, Jesus é preeminente. É Ele quem reina e que reinará para sempre. Que você queira ou não, que você acredita ou não, Jesus reinará para sempre. E que Ele possa reinar hoje em seu coração. Que a sua vida possa ser inteiramente de Jesus. Mas que quando ela não é inteiramente de Jesus, ela é inteiramente de uma outra pessoa, de uma outra coisa, de um outro ser. Que teu coração seja plenamente de Cristo e que Ele te abençoe.